que o filme Resident Evil, Bem-vindo a Raccoon City, deu tão errado? Oi gente, eu sou a Ju. Se você ainda não me conhece, eu produzo muito conteúdo aqui nessa internet falando sobre filmes, jogos, séries, todo esse universo geek. Produzo muito conteúdo, faço lives também no TikTok, então já me segue lá. E hoje a gente vai falar sobre o filme que saiu em 2020, Resident Evil Welcome to Raccoon City, que tinha tudo para dar certo e deu muito errado. E hoje vamos discutir alguns pontos, porque eu tenho essa teoria desde que o filme foi lançado. Bem, para início de conversa, a gente está falando de um produto de Resident Evil e que teve o envolvimento direto da Capcom. Ou seja, infelizmente a fórmula para dar errado já começa a partir daí. Mas vamos falar sério e vamos recapitular tudo o que aconteceu desde o início. Em 2002, saiu a primeira adaptação live action de um produto de Resident Evil, que foi o filme Resident Evil, O Hóspede Maldito, que se tornou um pouco polêmico por não ter personagens do jogo, coisa que o Paul W.S. Anderson tentou corrigir a partir de Resident Evil 2 Apocalipse, e se tornou uma franquia com 6 filmes e foi a franquia de filmes inspirada em jogos mais lucrativa do cinema, chegando a arrecadar todos os filmes juntos cerca de $1 bilhão. Então, a Constantin Film, que é a empresa que detém os direitos de fazer filmes live action de Resident Evil, ela viu que é algo que dá o quê? Money! Então, em 2017, que foi quando saiu o último filme que nós, fãs de Resident Evil, chamamos de filmes da Alice, quando saiu esse último filme, a Constantin Film já anunciou um reboot, ou seja, eles iriam recomeçar a saga de Resident Evil nos cinemas, coisa que não deixou a Milla Jovovich, que é a protagonista dos filmes do Paul W.S. Anderson, muito feliz. Enfim, mas eu, como fã, adorei a notícia, soltei fogos, fiquei uhul, é sobre isso, vamos que agora vai dar certo. Spoiler, não deu. No dia 6 de outubro de 2020, saíram aí as primeiras bombas envolvendo Resident Evil Welcome to Raccoon City, que foi o anúncio de parte do elenco. E as polêmicas já começaram aí, pois eles escolheram atores para interpretar Jill Valentine e Leon Kennedy, que são os dois protagonistas mais famosos da franquia, não tendo uma aparência coerente com os personagens dos jogos. Mas enfim, realmente anunciaram, temos um elenco, o filme realmente vai acontecer. No dia 17 de outubro, foram iniciadas as gravações no Canadá, lembrando que estávamos no meio de uma pandemia ali do Covid-19. E paralelo a isso, enquanto as gravações iam acontecendo, mais pessoas do elenco iam sendo anunciadas. Então, além dos 4 protagonistas principais, que são Chris, Jill, Leon e Claire, a gente também ia ter Sherry, a gente também ia ter Richard, a gente ia ter Enrico, o Ben, a gente ia ter... Chegou no ponto que eu falei, cara, eu tô vendo a hora de eu ser anunciada nesse filme. E também começaram a vazar muitas coisas, muitas fotos de cenário, a gente viu o cenário do orfanato, a gente viu o cenário do diner, a gente viu muitos cenários idênticos aos dos jogos. E também começaram algumas preocupações, porque a gente viu que tanto ia ter Mansão Spencer, quanto o filme também ia se passar em Raccoon City, ali na cidade, porque a gente viu o caminhão ali que pegava fogo, que tem a ver com o início de Resident Evil 2, e também já tinha protagonista Resident Evil 1 do Resident Evil 2, e ficou naquela confusão de, meu Deus, o que vai ser esse filme? No dia 28 de dezembro de 2020, o perfil oficial dos filmes live action de Resident Evil anunciou que as filmagens foram encerradas. E a partir daí começou o aguardo pelo lançamento do filme, que veio acompanhado de um silêncio absoluto. Pra não falar que teve um silêncio absoluto, a gente teve o Chad Rook, que foi o ator que apresentou o Richard. E esse ator, ele compartilhava mini spoilers, ele fez live no meio ali das gravações. Eu lembro que eu parei tudo que eu tava fazendo pra ver a live dele.
E ele também compartilhava muitas fotinhos de cenário, e ele tava sempre assim, falando, gente, vai ser pros fãs, eu sou fã de Resident Evil, confiem, vai dar certo. O Chad, ele foi o que levantou a maior bandeira desse filme, e ele era muito atencioso com os fãs. Eu conversei com ele algumas vezes no Instagram, chorei assim uns 5 litros, porque eu só conseguia lembrar da Juliana de 12 anos, que estava aguardando o lançamento de Resident Evil 2 Apocalipse, porque sabia que ia ser a Jill. E eu falava, gente, se eu volto no tempo e converso com essa Juliana e falo que no futuro ela vai conversar com um dos atores de Resident Evil, ela cai dura. Mas enfim, aí o filme foi anunciado que ele ia ser lançado no dia 24 de novembro de 2021 nos Estados Unidos e que ele ia ser lançado dia 2 de dezembro no Brasil. E detalhe, no Japão ele só foi lançado em janeiro de 2022 e Resident Evil é uma franquia de jogos japonesa e eles só foram lançar no Japão no outro ano. Detalhe importante para falar sobre o Chad é que ali, quando ainda estava nas gravações, eu lembro que ele postou um story falando última vez matando zumbis por enquanto. Então, deu a entender que será que o Chad vai o Richard, porque o Richard ele morre nos jogos, fiquei, será que o Richard vai sobreviver? E houveram algumas regravações do filme, que foi uma das red flags que eu fiquei assim, regravação, eu sei que é comum no cinema, filmes passarem por regravações, mas eu lembro de inúmeros casos que essa coisa de regravação não deu certo. Ia se aproximando de novembro, que era o lançamento do filme nos Estados Unidos, mais nervosa eu ia ficando com essa falta de informações sobre o filme. O primeiro trailer só saiu em setembro. A cena ali da Mansão Spencer também é o seu baldes de lágrimas, de emoção, quando eu vi a Mansão Spencer em live action, sim, admito. Mas o trailer demorou para sair, porém eu gostei do que eu vi e só foi muito próximo do lançamento que eles começaram a fazer um marketing extremamente tímido. Os atores quase não deram entrevistas e quando deram, foi para veículos que não tem nada a ver com o público geek, o público de videogame. E com esse lançamento todo bagunçado, saindo um mês em cada canto do mundo. E isso é muito prejudicial, porque hoje em dia com a internet os spoilers vazam, as pessoas começam a postar as suas opiniões. Então, saiu nos Estados Unidos, se as pessoas não gostaram, vai chegar aqui no Brasil, muita gente já não vai querer assistir porque vai pegar os spoilers, imagina até chegar no Japão. E vamos à minha teoria da conspiração. Novamente, gente, eu não estou afirmando nada aqui, é apenas uma teoria da conspiração. Eu sinto muito, observando todos os detalhes, que esse filme ele foi boicotado de propósito. Parece que tinha alguém ali que não queria que esse filme desse certo. Será que foi o Paul W.S. Anderson, que foi o diretor e roteirista dos filmes da Alice, e que ele foi produtor aqui, que ele mexeu os pauzinhos dele para fazer não dar certo? Não sei. Mas todo esse marketing horrível que eles fizeram, parece que eles queriam que realmente as notícias fossem correndo e as pessoas não fossem assistir. O filme teve muitos cortes que não fazem o menor sentido, porque existem fotos de cenas que não estão no filme. Então a gente vê que é um filme que não tem ritmo, que fica faltando pedaços na história e parece que esses pedaços da história foram cortados. Por quê? Eu não sei. Então, por isso que eu falo que esse filme parece que realmente alguém tava ali fazendo, torcendo pra não dar certo. No mais, gente, teorias à parte, eu acho que ele foi um filme de muitas boas intenções que acabou não dando certo, porque eu vejo que eles tentaram sim manter uma fidelidade à obra original, tentaram fazer algo que agradou os fãs, mas eles tentaram agradar tanto que acabaram desagradando. Eles tentaram apostar tanto nas referências que esqueceram de uma história coerente. Eu acho que é uma coisa que eles foram com muita sede ao pote e acabaram se estabanando todo, porque tentaram ser Resident Evil 1 ao mesmo tempo que Resident Evil 2 e fizeram uma mistureira lá. Claramente muita gente não entendeu a maioria dos personagens ali, então assim, complicado. Temos aí mais um
exemplo de filme live action de videogame e de Resident Evil que claramente foi um fiasco. O filme, ele conseguiu se pagar e até gerar um lucrozinho, mas assim, de crítica foi extremamente flop. E não agradou a maioria dos fãs que ele buscava teoricamente agradar. Você assistiu o filme? O que você achou desse filme? Você acha que Resident Evil tem salvação nos cinemas? E na sua opinião, qual seria essa salvação? Então, deixa aqui nos comentários as suas opiniões, dá um like nesse vídeo e me segue aqui e também nas minhas outras redes sociais para não perder os meus conteúdos. E é isso, até mais. Tchau!